Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto de Barcelona, na Espanha. E hoje eu quero falar sobre a teoria das vantagens injustas. Um conceito que foi trazido aqui pelo meu querido Bruno Fajon, que é o canal que eu mais reajo no meu canal de React, canal Ryan Reage. Bruno Fajon é um cara que foi ex-McKinsey, trabalhou na maior consultoria do mundo, depois empreendeu no exterior com infoprodutos para se preparar para a McKinsey, e hoje ele tem um canal muito foda, que ele é um cara sem grife, ele não é bonito, ele não tem hype, só que ele entrega o melhor conteúdo sério da internet. E eu realmente assisto esse cara. Eu vou tocar, na verdade, antes de eu tocar o vídeo do Bruno Fajon, eu vou trazer o background da prisão do John Vlogs em Hvar, na Croácia. O que tem a prisão de John Vlogs a ver com a teoria da vantagem injusta? Vamos lá. Cara, o John Vlogs, ele foi preso por brigar numa balada em Hvar, na Croácia. Hvar, 5 anos atrás, era um lugar muito bom, com muita festa, beach club, mulher bonita e tal e coisa. Então, as coisas na Europa, elas têm 2 anos de duração. Eu vou te explicar o porquê. Porque depois de 2 anos de lugar sendo, top, cheio de mulher, acontece o que eu vou te mostrar aqui. É que não dá pra ver aqui desse ângulo de cá, mas eu consigo mostrar pra você. Eu mostrei lá nos stories quando me perguntaram sobre Hvar. Então, para você ter uma visão melhor do que aqui, eu recomendo você ir nos stories do Ryan47 e ver esse exato vídeo aqui, ó. Que não dá para ver direito. Tá? Essa aqui é a balada que o John Vlogs foi preso em Hvar. Não sei se dá para ver daí, mas são 90% machos. Tá? E agora eu meio que entendo o porquê o John Vlogs foi preso. Tá? O John Vlogs tem vida fácil, ele pega qualquer mulher no Brasil, aí foi para um outro país, ele deve ter ido no Ula Ula de tarde, zerou. Deve ter ido no Kiva de noite, zerou. As pessoas que vão para esse Pink Champagne, que só abre 2 da manhã, é a xepa da xepa, tá? E por se tratar da xepa, a mulher bonitinha que queria alguma coisa já se arrumou bem cedo, beleza? Então, o que sobrou aqui? Cara, 90% macho, 10% mulher. Cara, qualquer lugar que tem 90% macho vai dar algum tipo de confusão. E o John Vlogs foi produto disso daí, beleza? Ok? Então, o que essa história do John Vlogs em Hvar tem a ver com a teoria da vantagem injusta que eu vou te mostrar aqui no corte do Fajon? Ele gravou um vídeo inteiro sobre isso. Vou pegar só um corte. Caralho. Vai, dá o play aqui. Agora, o que é uma vantagem injusta? Uma vantagem injusta são coisas que não podem ser copiadas ou que levam anos e décadas para serem copiadas. De repente, elas têm a ver com a sua história, com o seu networking, com habilidades que são naturais suas, que nem o exemplo do jogador de futebol. Talvez elas tenham a ver com um conhecimento que é muito obscuro e difícil de obter, não está nos livros, não está em cursos. Ou ela pode ter a ver com recursos escassos que você tem acesso e outras pessoas não. O princípio central aqui, a ideia central, é que todo mundo que está no seu nicho ali competindo pode competir com vantagens justas e com vantagens injustas. E você precisa das duas para competir, porque se você competir só com as vantagens justas, trabalhar mais, estudar mais, se esforçar mais, outras pessoas também vão ter acesso a isso e eventualmente você não vai ter nenhuma vantagem sobre elas. Já as vantagens injustas, elas são incopiáveis, ou elas levam, 5 ou 10 anos para copiar e muito esforço e uma coisa que demora muito tempo para a pessoa ver o retorno sobre aprender aquilo ou ter aquele recurso escasso ou alguma coisa assim. Então, essas vantagens injustas são as que te dão vantagem, que te dão durabilidade no seu negócio a longo prazo, porque ninguém vai conseguir copiar elas. Ninguém vai conseguir copiar elas, ok? Beleza? Então, o que a teoria da vantagem injusta tem a ver com John Vlogs sendo preso
tem a ver com... e aqui nos vídeos de hoje eu vou falar tanto para mercado sexual quanto para mercado profissional. Olha só. Hoje você precisa dos dois tipos de vantagem. A vantagem justa e a vantagem injusta. O que ele falou daí da vantagem justa? Cara, se a vantagem justa é só estudar muito, correr atrás e tal, muita gente também estuda muito. E qual é a vantagem justa do mercado sexual? Olha só, rapaziada. Vou contar o que aconteceu semana passada. Eu estava em Harvard, ok? Estava em Harvard. E a minha vantagem justa é ser um negro forte de 1,80 m. O meu shape, a minha beleza é um negócio nichado. Quem gosta, gosta muito. Quem não gosta, nem dá atenção, ok? Eu, sendo o negro alto, forte de 1,80 m, eu não sou mais um na multidão, mas eu sou especialzinho ali, ok? Só que é o seguinte, tem outros negros lá. Tem outros negros com mais de 1,80 m. Qual é a minha vantagem injusta? Eu sou famoso, ok? É muito difícil você copiar respeito entre machos, liderança. O fato de eu ter tanta influência sobre homens brasileiros significa que eu tenho liderança. Então, isso aí é muito difícil, chega a ser injusto. E aí, como é que essa parte da vantagem injusta trabalha para mim no mercado sexual e no mercado profissional? Mercado profissional. Cara, eu gravo um vídeo aqui, eu ganho R$2.000. Por quê? Por causa de coisas que eu fiz 5, 10 anos atrás. Okay? Então, dinheiro nunca vai faltar para mim. Okay? Por quê? Porque eu plantei muito e por ter muitos seguidores no Instagram, no YouTube, tudo que eu falo, toda opinião que eu dou reverbera. E eu, graças a Deus, eu ganho dinheiro em cima da minha opinião. É uma vantagem injusta. Okay? Aí a vantagem injusta transportada para o mercado sexual. Eu, por ter essa vantagem injusta de ser famoso e ter muitos seguidores, eu não preciso chegar em mulher. Tanto que eu não sei chegar em mulher. Tá? DM. Tipo, infelizmente, a vida... Tipo, a gente tem que jogar com as armas que foram dadas pra gente. Então, a vantagem dessa vantagem justa de ser famoso me faz ter um leque de mulheres para escolher no DM. Okay? Agora vamos conectar a teoria do John Vlogs, do Fajon, essa história que eu contei da minha vantagem justa para o que você que está aí do lado pode fazer para se diferenciar. Olha só. Vamos lá. A gente tinha vantagens justas. Todos nós tínhamos grana e somos relativamente bonitos para o nível de Harvard. Tá? Não funcionou. Ninguém pegou ninguém nos primeiros dias. Tá? Nos primeiros dias ninguém pegou ninguém. Apesar de estarmos num barco. Só que o barco ele ficava estacionado em outra ilha e a gente vinha de barquinho, dinghy, aqueles barquinhos de motor, entendeu? Ok? E aí, o que acontece? Na pista de Harvard, cara, eu e os meus amigos, nós somos, apesar das nossas vantagens justas, nós somos mais um na multidão. É isso. E como eu te falei ali, daquele print ali que eu postei nos stories, pelo menos na hora da xepa, 90% homem, 10% mulher. Ok? E o que eu acredito é que os destinos de férias na Europa, eles vão ficar cada vez mais assim. Tá? Quando um destino pisca aos olhos de todo mundo, já é tarde demais. Já está arbitrado. Ok? Por exemplo, Varsóvia. Varsóvia, 5 anos atrás, era muito bom. Hoje, todo mundo descobriu e a Varsóvia virou a xepa. Tipo, você vai no teatro cubano, são 90 homens sedentos para 10 mulheres rodadas.
tá? Que estão ali porque gosta de homem árabe, homem indiano, homem preto. Okay? E, cara, esse mesmo teatro cubano de Varsóvia era a melhor balada do mundo, 5, 10 anos atrás. Como eu falei anteriormente, o mundo está long dinheiro e short sexo. Muita gente tem dinheiro e não transa. E aí, o que você fala? Ah, não, vou botar o shape. Muita gente tem o shape e não transa. Então, esses dias eu reagi a um vídeo do Renato Cariani e ele fala, pô, tem que colocar o shape. Não mais. Colocar o shape não é uma vantagem injusta. Porque todo mundo que não come ninguém, ele automaticamente vai pensar, cara, eu vou colocar o shape. Vou puxar ferro, vou fazer cardio, vou emagrecer, vou colocar o shape. Só que você mesmo de shape, você entra num lugar como Havar ou qualquer outra balada, tem outros caras de shape. Então essa não é uma vantagem injusta. Tá? Eu vou te explicar o que a gente fez para remediar a vantagem justa que a gente tinha e que não deu em nada na cidade de Havar. Nós colocamos o barco na primeira linha da cidade. Tipo, o barco ficava estacionado numa outra ilha. Nós trouxemos o barco para a frente do porto. De um lado, quem conhece o porto de Havar? De um lado ficam os super iates. Então, do lado do super iate, você não pode fazer barulho porque as pessoas do barco do lado querem dormir. Quem tá em iate assim são pessoas mais velhas, que já venceram na vida, estão com a esposa, os filhos e os netos. A gente colocou o barco do outro lado da marina. Tá? E aí o que acontece? As pessoas passavam, viam o furdunço acontecendo no nosso barco e queriam entrar. Então, a gente deixou de ser os caras bonitos da pista e passamos a ser os caras bonitos do barco. Então, o barco, ele meio que colocou uma vantagem injusta para nós em cima dos outros machos bonitos, shapeados que estavam em Havar, estavam passando fome. Entendeu? E por que foi uma vantagem injusta? Porque os outros caras que estavam competindo com a gente, eles não conseguiam, às 10 da noite, arrumar um barco daquele tamanho, colocar um monte de champanhe e bebida dentro do barco e botar a música alta dentro do barco e estacionar o barco ali bem na cara do gol. Entendeu? Eu tô explicando essa teoria do que aconteceu com a gente em Havar e como a gente remediou isso. O John Vlogs com certeza não meio que se atentou a isso. Ele foi exatamente aonde tinha 90% macho. E por ter 90% macho, deu confusão. Pô, os caras estão bebendo desde 4 da tarde, que é a hora que começa o ula-ula. Desde 4 da tarde. A briga foi 2 da manhã. É muito álcool no sangue, ninguém pegou ninguém, tu fica puto, não sei o que, fala com um, fala com outro, porrada come. Entendeu? Acontece isso, especialmente quando o cara que tá acostumado a pegar quem ele quiser, ele chega num ambiente que ele é mais um na multidão. Entendeu? Então eu atribuo a prisão e as consequências do bagulho do John Vlogs a exatamente essa teoria das vantagens injustas. E aí, Ryan, por que você contou essa história toda? Rapaziada, para você se dar bem profissionalmente e se dar bem com mulher, você precisa ter uma vantagem justa. A minha vantagem justa é a fama. Okay? Só que a fama, ela foi construída durante muito tempo. Eu realmente acredito que para você, um cara mediano, hoje em dia, colocar o shape não é uma vantagem injusta, então você tem que ir aonde as pessoas não estão. Cara, qual é a vantagem injusta que mais converte hoje no mercado sexual, mercado de relacionamentos? É a dança, cara. Por incrível que pareça, se você souber salsa, merengue, bachata, até forró, zouk, você cria uma vantagem injusta para você que os outros homens ao seu redor, eles não conseguem competir. Ok? E aí você vai para aqueles ambientes, sempre tem muito mais mulher do que homem. E as mulheres acabam dançando com mulheres ali. Porque não tem homem que
bota a cara para dançar e muito menos homem que sabe dançar bem. Então, se você sabe dançar bem, você cria uma vantagem injusta para você furar aquela fila ali. Entendeu? Então, eu dei esse exemplo para o mercado sexual. Okay? No mercado profissional, você tem que olhar à sua volta o que vai te diferenciar e que nenhuma outra pessoa tem. E não é marketing digital, não é ser programador, não é rodar anúncio. Você tem que nem saber de IA. Tá? Você tem que fazer um screen do seu mercado e entender, cara, como eu posso ter um barco em Harvard. Entendeu? Essa história que eu dei, tipo, ó, a gente era bonito e rico, não tava pegando ninguém. Bonito, rico e com barco, não tava pegando ninguém. O que a gente fez? A gente só trocou o barco de cá para cá. Tá? Às vezes você é bonito, rico, tem barco e não tá pegando ninguém. O seu trocar de barco significa você, ao invés de ir em rolê de patricinha, tipo Mykonos, você vai em rolê de classe média com música latina, por exemplo. Entendeu? Então, é você screenar o seu ambiente, tanto no mercado profissional, no mercado sexual, e gerar aquela vantagem injusta para você. O mundo está cada vez mais competitivo, tanto do lado do dinheiro quanto do lado de buceta. Então, você realmente precisa gerar uma vantagem injusta. No meu caso, cara, como a minha vantagem injusta é a minha liderança sobre homens, a minha fama, eu, por incrível que pareça, eu me dou melhor no Brasil do que na Europa. Que exatamente era o oposto. Até bem pouco tempo atrás, era exatamente o oposto. Eu, por ser negro, latino, eu criava uma vantagem injusta no leste europeu para mim. Só que, por essa escassez de buceta rosa ao redor do mundo, homens desesperados da França, dos Estados Unidos, do Brasil, foram para as cidades do leste europeu que eu ia. Varsóvia, Praga, Belgrado, e aquela vantagem injusta que eu tinha virou apenas uma vantagem justa. E aí você precisa mexer na sua cabeça para criar as vantagens injustas. Rapaziada, eu vou colocar aqui embaixo o vídeo original das vantagens injustas do canal do Bruno Fagion, e eu convido a você a me ajudar aqui e pensar em outras vantagens injustas que um homem pode gerar para si mesmo. É tipo, você colocar o seu barco na cara do gol. Como você pode fazer isso? Além de dançar dança de salão. Além disso, qual seria uma vantagem injusta? Lembrando que dinheiro não é mais uma vantagem injusta. Porque 5, 10 anos atrás, existiu uma impressão muito grande de dinheiro. Com taxa de juros a quase zero. Então, o mundo ficou long dinheiro e short sexo. Então, nem dinheiro, nem shape são mais vantagens injustas para o mercado sexual. Tá? E o mercado profissional, o que eu enxergo de vantagem injusta? Você saber executar um trabalho manual com maestria. Tipo, ser piloto de avião é um trabalho manual que pouca gente tem. Pergunta se piloto de avião come muita gente. Ser um médico dentro de um hospital cheio de enfermeira. Pergunta se esse cara come muita gente. Trabalho manual. Adivinha quem come mais gente? O médico do hospital ou o médico que fica sentado lá no consultório dele receitando remédio? O cara que tá na linha de frente, o cara que tá lidando com muitas enfermeiras, muita mulher ali, não sei o quê, o cara que é o líder, o cara que é o alfa. Rapaziada, vantagem injusta. Essa é a chave aí para que você leve para sua vida. Beleza? Tamo junto? E é só o começo.